apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar.
Saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um dia. E um dia diferente. O dia do Senhor. Dias se passaram essa semana. Com certeza nós vimos e ouvimos muitas coisas. Mas em relação ao Senhor, o que você disse, o que você ouviu, quais são os seus pensamentos? Abramos a palavra do Senhor no livro de Jó. Jó capítulo 2. Versículo 10. Jó capítulo 2, versículo 10. Acompanhem comigo a leitura que farei. Diz assim a palavra do Senhor: Mas ele lhe respondeu. Ele quem? Jó. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Abramos agora a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18. Diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Convidar o Mateus que ore ao Senhor, oração de gratidão pela semana que passou, pelas adversidades vividas, sofridas, vistas. Ora por nós, ora por aqueles que padecem com tantas circunstâncias difíceis que têm sido vividas. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Deus todo-poderoso, Deus grandioso, Deus santo, Deus justo, Deus bom, Deus cuja misericórdia dura para sempre. Amém. Nós reconhecemos a Tua grandeza e reconhecemos, ó Pai, que devemos ter um coração grato, porque é isso que diz a palavra do Senhor, e como filhos do Senhor, devemos ser obedientes àquilo que fala as Escrituras Sagradas. Por isso, meu Deus, queremos te agradecer pela semana que passou, porque independente das circunstâncias, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, que está cuidando de nós e que está guiando a história de acordo com a sua vontade e com o seu propósito. E o grande dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está se aproximando. E nós te agradecemos, meu Deus, porque os teus planos não podem ser frustrados. Nós te agradecemos, Senhor, porque independente do sofrimento, o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que nos consola. Obrigado, ó Deus, pelo consolo, pelo conforto e pelo alívio que o Senhor nos dá. Mesmo em meio a um contexto de tanta dor, o Senhor não nos abandona. O Espírito Santo do Senhor que habita em nós tem nos sustentado. O Espírito Santo do Senhor que habita em nós tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Deus, porque se não fosse a preservação do Senhor, nós já teríamos perecido. O Senhor é o Deus que tem nos preservado e que tem nos fortalecido até aqui. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pela maior bênção em nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus. Sim. Te louvamos, ó Deus, porque a morte não tem a palavra final sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos porque a Tua palavra nos diz que a morte é um lucro e o viver é Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos conceda a convicção da nossa salvação, para que tenhamos um coração grato e um coração que descanse no Senhor e que tenha total segurança no Senhor. Aumente, meu Pai, a nossa fé, para que venhamos enxergar, ó Pai, o Senhor como um Deus maravilhoso, um Deus bom,
um Deus justo, um Deus, ó Pai, que está cuidando de nós e que está nos fortalecendo. O Senhor é o nosso pastor e nós não precisamos de mais nada. É o Senhor, Pai, que tem nos guiado. É o Senhor, meu Deus, que está, ó Pai, nos levando para o nosso destino final, que é a glória eterna. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos. Muito obrigado, ó Pai, também pelas adversidades, pelo sofrimento, pelos problemas, porque é por meio desse processo que podemos encontrar o aperfeiçoamento. Pois a Tua palavra diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza e quando nós somos fracos é que somos fortes. O sofrimento é uma escola necessária que precisamos passar para evoluirmos, para crescermos e assim nos parecermos com Cristo. E é o Senhor que tem nos conduzido para esse grande propósito do Senhor, nos moldar a imagem do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado por essa escola dominical, pela oportunidade que iremos ter de refletir na Tua palavra, de louvar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor e sermos edificados pelas Escrituras Sagradas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Convido agora os amados que abram a palavra do Senhor em Colossenses, e juntos faremos a leitura do verso 17, do capítulo 3, verso 17. Colossenses 3, 17. Façamos todos juntos a leitura desse texto. Vamos lá? E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu volto a dizer, passamos mais uma semana. Na verdade, são semanas que foram passadas durante este ano. E quantas coisas nós falamos? Quantas coisas nós fizemos? Às vezes, ao emitirmos uma opinião, na verdade, essa opinião é mais uma murmuração. E, infelizmente, essa opinião, que é uma murmuração, ela acaba afetando pessoas, acaba afetando vidas, projetos, quem sabe sonhos, famílias, relacionamentos. Muitas vezes não pensamos em emitir palavras, enquanto deveríamos reconhecer a grandeza de Deus, dar a Ele louvor e glória, e com as nossas ações e atitudes fazer o mesmo, nós tomamos espaço da nossa vida, do nosso tempo, da oportunidade que temos para fazer justamente o contrário. Nós temos sim, meus amados, muitas oportunidades, mas infelizmente, não atentando para o principal na nossa vida, nós às vezes, e por muitas vezes, deixamos passar em branco. É difícil, mas é uma realidade. Na minha vida, na sua vida, e na vida daqueles que estão nos assistindo. E neste momento, você que está aqui na casa do Senhor, você que nos acompanha pelas redes sociais, nós vamos passar um pequeno vídeo. E eu gostaria que você refletisse acerca desse vídeo. Nós temos muitas oportunidades. Mas se aquilo que nós falássemos, se aquilo que nós emitíssemos através das nossas palavras, das nossas ações, se transformasse numa realidade, o que seria da nossa vida? Graças a Deus pela sua infinita misericórdia. Graças a Deus, porque Ele é um Deus bom e misericordioso. Vamos ter a oportunidade agora. Se Deus realizasse todos os seus pedidos, hein? Você já imaginou? Se Deus realizasse tudo o que você dissesse, que você pedisse, você já imaginou se a partir de hoje, tudo o que você murmurar, reclamar, seja tirado da sua vida? Então imagina comigo a partir de agora. Aí eu digo assim, olha, eu não aguento mais a minha mãe, ela é muito chata, pronto, ela se foi. Olha, o meu cabelo não é tão bonito, não é legal, pronto, você fica careca. Não dá para engolir o meu emprego, estou de saco cheio desse emprego, do meu chefe.
Pronto então. Você está desempregado. Está insuportável viver com meu marido, ele só reclama de tudo, sempre tem razão. Ok, tudo bem. Você está viúva agora. Não suporto mais esse calor, está terrível. Ok, a partir de hoje é só neve, chuva e frio. Ou você diz, nossa, que frio, eu não gosto desse frio. Tá bom então. 42 graus, logo pela manhã. Minha casa não é boa. Não é legal, não é bonita. Ok, você está vivendo agora na rua, a partir de agora. Você que está vendo esse vídeo, minha gente, se você parar para analisar, seria assustador, eu sei disso, né? Assustador. Agora veja bem, olhe ao seu redor. O que te diferencia das demais pessoas que estão por aí? No seu cotidiano, conversando com você. Passando por você na rua. Tem um ditado bem conhecido que diz que o sol nasce para todos, para os justos e também para os injustos, né? Pois é. O que nos diferencia dos demais são as nossas atitudes perante as diversas situações que aparecem para a gente. As nossas atitudes. Então, em tudo, mas em tudo, dai graças a Deus. Eu te convido a você dizer essa palavra tão linda comigo, tá? Vamos lá então? Graças a Deus. Pense em tudo que tens e diga comigo, graças a Deus. Pensa nessa batalha que está enfrentando agora nesse exato momento e repita comigo, graças a Deus. Pense no privilégio da vida que Deus te dá todos os dias e repita comigo, graças a Deus. E seja alegre com você, com aquilo que tem, tenha um coração grato. E o que depender de você para mudar, mude. Você sabe por quê? Porque quando você muda, tudo em sua volta muda. Quando o dia começar, agradeça. Quando o dia terminar, agradeça também. Imagina comigo se você agora acordasse somente com as coisas que você agradeceu pelo que tem. O que será que sobraria? Já pensou nisso? Na verdade, a cada dia que começa, não dependemos de nada para a nossa felicidade acontecer. Então, chega. Mas chega de tantos quereres e tantas insatisfações. Goste daquilo que você possui e ame. Goste daquilo que você tem. Goste das pessoas que fazem parte da sua vida. Valorize as suas conquistas e lembre-se, muitas dessas conquistas que você quis ardentemente um dia, esforçou-se para isso acontecer e agora são suas. Valorize. Depois de perdê-las, não adianta nada lamentar mais, não é mesmo? Então pense nisso. Se essa mensagem por algum momento fez sentido, envie pelo menos para mais uma pessoa. E repita comigo, graças a Deus. Até o próximo vídeo. Pediu o pastor que ore ao Senhor, agradecendo a Deus. É muito duro lembrar que eu tive 7 dias da semana para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim e faz. E eu confesso aos amados que eu não fiz tanto. Eu tive essa oportunidade. E quantos de nós também tiveram? E assim não fizeram. Então a partir de hoje você pode fazer isso. Ao acordar, ao deitar, ao dormir. Se for possível, sonhe com o Senhor agradecendo a Ele. É tão pouco diante do que Ele faz por nós. Pastor? Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos compreender que todas as coisas que acontecem conosco, sejam elas boas dentro da nossa visão, sejam elas ruins dentro da nossa perspectiva, conforme diz a Tua palavra, todas elas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados conforme o Teu propósito. Por isso, ó Pai, esteja ajudando-nos para que não sejamos como o povo no passado, no tempo de Moisés, peregrinando pelo deserto, quando
por pouca coisa se esqueceram das maravilhas do Senhor, do livramento do Senhor da escravidão do Egito, da intervenção maravilhosa do Senhor, abrindo o mar vermelho e conduzindo este povo com os pés enxutos pelo leito deste mar. Ó Deus, e por pouco tempo desejaram voltar para o Egito, reclamando de tudo e de todos, inclusive de Moisés e de Arão, seus líderes. Ó Deus, a tua palavra diz para não murmurarmos, pois isso é pecado, isto é uma maneira de nós estarmos evidenciando que não temos confiado plenamente na provisão do Senhor, na maneira e do jeito do Senhor agir em nós e através de nós. E que a palavra do Senhor que foi lida e foi trazida para nós, bem como também, ó Deus, este aplicar desta palavra através deste vídeo, possa de fato produzir em nós o desafio de sermos gratos ao Senhor de forma intensa e abundante, de estarmos agradecendo ao Senhor por tudo que nos aconteça, e assim aprendemos como teu servo Jó, não atribuímos ao Senhor falta alguma, mas adorarmos ao Senhor dizendo sempre, agradecendo-te, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de sermos a mulher de Jó, nos contextos das adversidades da nossa vida, a ponto de nós estarmos cometendo a loucura de estarmos querendo atribuir ao Senhor alguma falta. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos para que possamos obedecer a tua palavra e assim estarmos nos regozijando sempre. E assim, ó Deus, agradecendo ao Senhor por tudo, porque esta é a vontade do Senhor para conosco em Cristo Jesus, no nome do qual nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Conjunto Oportunidade. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos colocar de pé neste momento e cantar a música Ousado Amor.
Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, durante essa semana, durante esses dias, Senhor, porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de aprender, Senhor, sobre o Teu amor, Senhor. Um amor que nunca poderemos compensá-lo, nem fazer nada, Senhor, mas somos gratos a Ti, Senhor, por ter dado o Seu único Filho em nosso lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos amar e nos sustentar dia após dia, mesmo quando falhamos com o Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Prepare os nossos corações para receber mais sobre a pregação do Evangelho aqui no Brasil, Senhor. E que a gente possa estar buscando, Senhor, continuar a propagar o Teu Evangelho aqui, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Enquanto os amados vão se organizando aqui, convidar as crianças para que se separem, né? Se dirijam, vai ter a mensagem da parte do Senhor lá embaixo, para elas. Aqueles amados que estão na sala do pastor, sala de catecúmenos, por favor, também possam se dirigir até a sala de catecúmenos. E, neste momento, eu vou passar a palavra para o pastor. Lembrando aos amados que o pastor Mateus, né? Lembrando também da oferta missionária aos amados, tá? Aqueles que assumiram o compromisso de enviar aos nossos irmãos Ronaldo e Joseph no Senegal, mensalmente a sua contribuição, que o façam neste mês, de coração. A obra do Senhor precisa, e nós precisamos levantar a obra do Senhor, não somente nas orações, mas também na contribuição. Tá bom? A palavra está com o Mateus. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Segundo o irmão Renato, então foi ordenado, não preciso mais ir para o seminário, tá vendo? Vamos ficar aqui o ano que vem, mais uns 4 anos aí. Vamos ver se o presbitério acata isso, né? Meus irmãos, eu convido os amados a estarem abrindo a palavra do Senhor no texto de ponto de partida da nossa aula nesta manhã, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o versículo de número 14. Na semana passada nós começamos a série A História da Reforma e do Presbiterianismo no Brasil, série do mês de agosto, em que nós comemoramos no dia 12 de agosto 162 anos de existência da Igreja Presbiteriana em nosso solo brasileiro. Dia 12 de agosto de 1859, o missionário norte-americano Archibald Green Simonton chegou no Brasil e iniciou esse trabalho de implantação da igreja. Mas antes dele, existiram 2 tentativas, e uma delas nós estudamos na semana passada, que foi a tentativa francesa de implantação da igreja reformada em nosso país. Hoje nós veremos sobre a tentativa holandesa de implantação desta igreja, a Igreja Reformada Holandesa no Brasil. Portanto, leiamos o texto de ponto de partida da nossa aula nesta manhã. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 14. Não será feita uma exposição dessa passagem, é apenas um texto bíblico para nós começarmos a nossa aula, e é um texto que tem muito a ver com essa história que nós estaremos analisando nesta manhã. Êxodo 17, do versículo 8 até o versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol.
E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu. O Senhor nos dá uma rica oportunidade de estarmos aqui reunidos como teu povo, como a tua igreja, para estudarmos, ó Pai, a história da reforma e do presbiterianismo em nossa nação. Que o Senhor possa nos impactar com essa história e que nós venhamos nos sentir desafiados para que venhamos viver o Evangelho e pregarmos o Evangelho em nossa cidade e aonde formos. A tua palavra tem uma ordenança para nós: ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os tudo que o Senhor tem nos ensinado. E o Senhor diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa grande comissão é para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a obedecer essa ordem e a estarmos honrando e a glorificando o Senhor com as nossas vidas, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá para evangelizar aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor esteja falando conosco nessa manhã e nos conduzindo a uma compreensão acerca desse relato histórico que iremos estudar nesse instante. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, Êxodo 17, do versículo 8 até o versículo 14, foi uma passagem bíblica pregada pelo pastor João Barrobés, pastor holandês que esteve aqui no Brasil em 1630, quando os holandeses ocuparam o Nordeste em pleno século 17. No dia 14 de fevereiro de 1630, esse pastor teve a oportunidade de, através de um culto, trazer esse sermão baseado nesse texto bíblico que nós acabamos de ler aqui nesta manhã. E é nesse contexto da ocupação dos holandeses no Nordeste brasileiro, no século 17, é que irá acontecer a tentativa de implantação da igreja reformada em nosso país. Mas, como isso aconteceu? Quais são os personagens históricos envolvidos nesse acontecimento? Qual o desfecho dessa história? É isso que nós iremos aprender nesta manhã. Nós iremos analisar todo esse relato histórico da tentativa holandesa de implantação da igreja reformada no Brasil por meio de 4 partes principais. E a primeira parte, nós veremos a respeito do Nordeste brasileiro e a Nova Holanda. A Holanda era um país dominado pelos espanhóis. E em 1568, a Holanda vai conquistar a sua autonomia, ou seja, a sua independência, e esse país vai se posicionar como um país calvinista, ou seja, um país que se fundamenta em uma teologia reformada. A igreja oficial da Holanda será a igreja reformada. E esse país, após o seu processo de independência, ele vai se tornar uma grande potência mundial, ali praticamente entre o século XVI e o século XVII. E logo, esse país vai estar investindo nas grandes navegações com o objetivo de satisfazer interesses econômicos, políticos e religiosos. Em 1614, os holandeses irão sair em uma expedição rumo aos Estados Unidos da América. E lá nos Estados Unidos da América, neste mesmo ano, eles irão fundar uma cidade chamada Nova Amsterdã. Sabe qual é essa cidade nos dias de hoje? É a cidade de Nova York. Essa foi a cidade fundada pelos holandeses, que depois acabou sendo transferida para os ingleses. É nessa cidade que nós temos a imagem da Estátua da Liberdade. Olha aí, a imagem original da Estátua da Liberdade. Essa aqui é a imagem do nosso irmão Guilherme. Ele participou aí do evento do Acamupupa e ele se disfarçou da Estátua da Liberdade. Ele foi o campeão do desfile. E alguns vão dizer que não é verdade, mas está aqui. A Estátua da Liberdade esteve aqui em Guiratinga, desfilou aqui no evento do Acamupupa, e essa é a imagem original da Estátua da Liberdade. Bom, os holandeses fundaram essa cidade, a cidade de Nova York. Antes era Nova Amsterdã, mas em 1674, por meio do Tratado de Westminster, eles transferiram o domínio dessa cidade para os ingleses, que acabou modificando o seu nome para Nova York, como nós temos nos dias de hoje essa cidade, com essa Estátua da Liberdade, que é uma estátua guiratinguense. Veja que maravilha, né? A Estátua da Liberdade é uma estátua guiratinguense e ela segue o protocolo da Covid também, ó. Tá até a máscara ali,
porque procura se cuidar para não ficar infectado, né? Bom, alguns anos antes da Holanda transferir o domínio de Nova York para os ingleses, em 1621, a Holanda vai criar a Companhia das Índias Ocidentais. E essa companhia vai ter um dos mentores, que é o Willem Husselings, e esse homem ele vai estar influenciando os holandeses a procurar dominar o Nordeste brasileiro com o objetivo de criar vilas agropecuárias ou colônias agropecuárias com a presença da Igreja Reformada aqui no nosso país. Qual era o contexto da Holanda, o contexto do Nordeste naquela época? O Nordeste estava sendo dominado pelos portugueses por conta de um tratado que nós falamos na aula passada, que é o Tratado de Tordesilhas. Antes do Tratado de Tordesilhas, quer dizer, 1494 vai ser esse tratado. Pode passar a próxima imagem, Guilherme? Aí, o Tratado de Tordesilhas está aí. Nós podemos ver que o país era dividido ao meio. Então, a parte leste, ela tinha a possessão portuguesa, e a parte oeste, ela tinha a possessão espanhola. Porque os espanhóis, como nós vimos na aula passada, por meio de Cristóvão Colombo, chegaram às Américas, fizeram esse desbravamento e possivelmente saíram publicando que descobriram uma nova terra, porém essa terra, como nós sabemos, era uma terra já habitada por povos nativos. E aí os portugueses ficaram de São Paulo para lá, todo o domínio dos portugueses, e uma parte de São Paulo, o lado oeste, todo o domínio dos espanhóis, como também os países latino-americanos. Esse tratado ele vai chegar a um fim. Pode voltar a outra imagem antes do Luiz Felipe, isso aí. Ele vai chegar a um fim quando irá ocorrer a formação de uma chamada União Ibérica. Em 1580, a Espanha vai dominar Portugal. Então, dominando Portugal, automaticamente, os territórios que pertenciam aos portugueses também vão pertencer aos espanhóis, porque agora eles serão uma só potência, por meio dessa União Ibérica que vai durar até 1640. Os holandeses tinham uma rivalidade muito grande com os espanhóis, porque eles passaram anos tendo guerras, conflitos em busca da independência. E quando a Holanda calvinista se propôs a ser uma potência mundial e a investir nas grandes navegações, criando essa Companhia das Índias Ocidentais e, de certa forma, resistindo aos espanhóis, eles olharam para o Nordeste, viram o Nordeste como terras da Espanha, porque eram terras dessa União Ibérica, e quiseram tomar essas terras dos espanhóis. Eles consideraram que o Nordeste não era terra de ninguém. Então, eles queriam ter o domínio dessa região do nosso país, e com isso, eles passam a se organizar para vir ao Nordeste brasileiro no século XVII. A região do Nordeste era uma região muito rica na cana-de-açúcar, tinha vários engenhos de cana-de-açúcar, com os senhores de engenhos que eram responsáveis por todo esse processo, por toda essa produção. E os holandeses, por conta dessa rivalidade com os espanhóis, passam a traçar o objetivo de conquistar essa região do Brasil para dominar o comércio internacional de açúcar. Essa Companhia das Índias Ocidentais, a companhia holandesa, ela não era religiosa e missionária, mas em comparação com as outras companhias católicas, por parte dos espanhóis e dos católicos, havia implícito no propósito de conquistar novos territórios o desejo de uma satisfação religiosa e até missionária. E a ocupação que eles fazem no Nordeste vai estar abrindo portas para que a igreja oficial da Holanda venha para o Brasil, sendo esta a igreja reformada holandesa. A Holanda, ela estava envolvida numa guerra na Europa. Havia uma guerra que era considerada até uma guerra mundial, uma guerra justa e uma guerra religiosa. Era uma guerra mundial e justa, como religiosa, pelo fato de que a Holanda estava lutando contra este rei, o rei Filipe IV, que era considerado o rei do planeta. Ele estava à frente de uma grande potência mundial, que era a Espanha, e a Holanda, então, estava combatendo este rei, e era uma guerra mundial também porque envolvia outras tropas polonesas, tropas francesas, inglesas e tropas de outras nacionalidades da Europa. Qual que era o trunfo do exército holandês? O trunfo do exército holandês eram as grandes navegações. Eles tinham grandes velejadores que estavam se propondo até mesmo a ensinar os marinheiros holandeses a estar dominando essa arte, e por meio dessa arte das navegações, do uso da vela, eles tinham uma certa vantagem contra
os inimigos. A gente assistiu às Olimpíadas, né? Nesse ano, a gente viu que o Brasil se deu bem na dupla de velejadoras. Inclusive, eu acho que uma delas era aqui do Mato Grosso, né, Wagner? Uma delas era aqui no Mato Grosso, treina lá no rio, ali no Lago do Manso, próximo ali da região de Cuiabá. Então, provavelmente, se essa velejadora vivesse na época dos holandeses, ela seria usada como instrumento de guerra, seria usada para poder estar embarcando nas grandes navegações para as conquistas da Holanda em outros territórios. Havia um pastor chamado Petrus Plancius. Ele ensinava aos domingos na escola dominical, pregava na igreja em Amsterdã, só que durante a semana ele ensinava os marinheiros holandeses a como navegar. E com isso a Holanda ela foi se tornando essa potência nas grandes navegações, até mesmo com a ajuda de outro pastor chamado Rodolfridus Rudemans, um outro holandês que acompanhava os marinheiros, acompanhavam as expedições e era conhecido como o apóstolo das companhias. E com isso, com toda essa organização, com todo esse conhecimento na área das grandes navegações, a expedição das Índias Ocidentais vai sair da Holanda e vai em direção ao Brasil. Em 1624 vai acontecer a chegada dos holandeses no Brasil e eles vão fazer uma invasão na minha terra natal, Salvador. Eles vão lá em Salvador, que na época era a capital do Brasil. Eles fazem a invasão em Salvador, eles ocupam Salvador, mas infelizmente no ano seguinte, em 1625, eles acabam sendo expulsos de Salvador. Mas eles não desistem. Em 1630, eles vão chegar no Brasil. Agora, mais ao norte, em Pernambuco, na cidade de Olinda. E quando eles chegam em Pernambuco, eles vão se deparar com uma população de mais de 2.000 habitantes e 130 religiosos, entre eles padres, freiras e monges. Com essa ocupação do Nordeste, o domínio que eles tiveram do Nordeste brasileiro, exceto a região da Bahia, nós temos um mapa aí do Nordeste, então, tirando ali a Bahia, de Sergipe até o Maranhão, os holandeses estiveram dominando o Nordeste brasileiro, de 1630 até 1654. E é por meio dessa ocupação que a Igreja Reformada vai ser estabelecida. Essa ocupação ela vai acontecer 130 anos depois da possível descoberta do Brasil e 63 anos depois da expulsão dos franceses. Lembra que na aula passada nós falamos sobre a tentativa francesa? Que os franceses eles foram expulsos do Rio de Janeiro e eles subiram lá para São Luís. A cidade de São Luís ela foi criada pelos franceses. Foram eles que fundaram a cidade de São Luís. Mas quando os holandeses chegam em 1630 e passam a dominar todo o Nordeste, exceto a Bahia, eles vão expulsar os franceses de lá. Aí os franceses vão subir mais ao norte e vão se fixar aonde hoje é a Guiana Francesa, que foi o que restou da França Antártica. Eles queriam colonizar o Brasil, não conseguiram, fundaram São Luís, depois foram expulsos pelos holandeses nesse contexto. Aí vamos para a segunda parte. A parte 2 é o estabelecimento da Igreja Reformada aqui no Brasil. O estabelecimento da Igreja Reformada Holandesa, que era a igreja oficial da Holanda. Então a Holanda conseguiu ocupar o Nordeste brasileiro. E a pessoa que vai mais ajudar na implantação da Igreja Reformada aqui no Brasil é um homem que vai ser o governador-geral desse Brasil holandês, que é o João Maurício de Nassau. Ele era um príncipe que foi enviado para o Brasil para ser o governador-geral agora do território brasileiro, do Nordeste brasileiro, que estava pertencendo aos holandeses. Os holandeses, eles sonhavam com a nova Holanda, então eles estavam construindo essa nova Holanda aqui no nosso país. E esse homem foi um homem que promoveu muito a cultura, as artes, as ciências e também ele promoveu a liberdade religiosa. É interessante falar isso porque a Europa estava tendo um grande problema entre nações católicas e protestantes. E aqui no Brasil, em pleno século XVII, com o governo de Maurício de Nassau, vai acontecer um princípio de liberdade religiosa. Reformados, protestantes e católicos vão viver bem aqui no Brasil, por conta do bom governo desse homem, que era um cristão genuíno. Diferente de Villegagnon, que era um impostor, Maurício de Nassau era um cristão reformado, era um frequentador da Igreja Reformada, era um homem que estava até mesmo colaborando e ajudando com o trabalho dessa igreja, que evangelizou até mesmo os índios. Houve um pastor espanhol reformado, chamado Vicente Soler, que
foi conhecido como o pai das missões evangélicas entre os índios, ou os apóstolos dos brasilianos, o apóstolo dos brasilianos. Brasiliano era o termo que os holandeses utilizavam para poder identificar os índios tupis. Então chamavam os índios tupis de brasilianos. E esse pastor reformado espanhol, Vicente Solé, esteve desenvolvendo esse trabalho entre os indígenas. E a igreja reformada, superando os obstáculos iniciais que tiveram na implantação da comunidade aqui no Brasil, ela esteve estabelecendo um grande trabalho de evangelização. O próprio Maurício de Nassau, ele trouxe vários pastores para vir ao Brasil, e todos esses pastores, eles vinham com abnegação, com amor, eles vinham com dedicação total para servir o povo brasileiro. Eles vinham aqui para poder evangelizar mesmo, para poder pastorear as igrejas que estavam sendo formadas. Há cerca de 22 igrejas foram implantadas nessa época. Então veja que o trabalho dos holandeses foi bem mais amplo que o trabalho dos franceses. Também o trabalho dos franceses durou apenas 9 meses. O trabalho dos holandeses durou 24 anos. E desses 24 anos, eles conseguiram implantar várias igrejas, em Olinda, em Recife, na Paraíba, em diversos lugares do Nordeste, do Pernambuco, de Sergipe até o Maranhão, havia igrejas reformadas, comunidades reformadas com pastores. Todas essas igrejas estavam ligadas ao presbitério de Amsterdã, na Holanda. E o trabalho dessa igreja não vai só se limitar à formação de comunidades com conselhos locais. Essa igreja ela vai formar 2 presbitérios, o presbitério de Recife e o presbitério da Paraíba, como também vai haver a formação de um sínodo. Então veja quão foi amplo, quão se expandiu esse trabalho da igreja reformada. Foi formado um sínodo, foi formado um presbitério, inclusive no dia 16 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, 16 de dezembro de 1636, vai ter a primeira reunião, obrigado Wagner, vai haver a primeira reunião do presbitério do Recife. E no dia 17 de outubro, na verdade, de 1641, irá acontecer a reunião do presbitério da Paraíba. Do dia 18 a 26 de julho de 1644, irá ocorrer a reunião do Sínodo do Brasil. Então veja como é que essa igreja ela se organizou. O governo dessa igreja é o governo presbiteriano, nosso governo. Governo que se manifesta através de um pastor e dos presbíteros que formam um conselho local. E todos os presbitérios, os 2 presbitérios, tinham um conselho eclesiástico que era responsável pelos casamentos que aconteciam no Nordeste brasileiro. A igreja reformada, ela estava ali presente para poder estar fazendo as cerimônias dos casamentos por meio desses conselhos eclesiásticos que existiam desses 2 presbitérios. As igrejas no Nordeste eram servidas por 54 pastores. 54 pastores e seus proponentes, ou seja, candidatos ao ministério, que eram considerados pastores auxiliares. Eles estavam servindo as igrejas e desenvolvendo esse ministério no Nordeste brasileiro. Havia 120 presbíteros e 120 diáconos, número grande de presbíteros e diáconos, e 100 consoladores e mestres. E como que era feito o trabalho? Os pastores, eles se dividiam entre missionários e capelães. Os consoladores cuidavam dos doentes, cuidavam das viúvas, dos órfãos, faziam a capelania militar com as expedições, cuidavam daqueles que estavam até mesmo, por conta daquela época ter a pena de morte, existiam aqueles que estavam cotados para morrer por conta dos seus crimes, então eles iam lá, evangelizavam, cuidavam dessas vidas também até o dia em que eles iriam sofrer a pena capital, cuidavam também dos hospitais, das fortalezas. Era um trabalho bem extenso. Os pastores também pastoreavam as igrejas juntamente com os presbíteros leigos ajudavam os pastores nesse trabalho. Os diáconos eram responsáveis pela assistência social. Era um trabalho árduo por parte dos diáconos naquela época. Abraçar o diaconato era um grande desafio. Os mestres, eles ensinavam nas escolas, e assim, todo o rebanho de Cristo era pastoreado e cuidado no Nordeste brasileiro. Então veja, como que Deus ele trouxe um tempo no qual o Nordeste passou por uma mudança radical, com a vinda de um governador chamado Maurício de Nassau, um homem crente, com uma igreja, que era a igreja oficial, a igreja reformada, que estava se expandindo, que estava pastoreando o povo do Nordeste, com todos
presbíteros, diáconos, os proponentes, os pastores, os capelães, os mestres, tudo isso, ação de Deus em promover o evangelho, em promover o crescimento da igreja em nosso país. E o Maurício de Nassau, no seu governo, ele vai construir escolas, hospitais, vai construir orfanatos, e ele vai ganhar um apoio muito grande dos senhores de engenho, porque os senhores de engenho que cuidavam da produção de açúcar, eles eram explorados pelos portugueses. E Maurício de Nassau vai pagar o valor justo para eles, e eles vão passar a admirar o Maurício de Nassau por conta do valor com o qual ele pagava esses senhores de engenho, e por conta da economia no Nordeste girar de uma forma em que o povo pôde desfrutar de uma certa prosperidade nessa época. Ele foi um grande colaborador dessa igreja reformada, e essa igreja reformada holandesa, no Nordeste brasileiro, ela influenciou em muito a cultura do país naquela época. Parte 3. Exemplos de normas estabelecidas pela igreja. A igreja, ela fez um trabalho admirável com os indígenas. Tanto que um pastor chamado David Adorisley, ele vai estar produzindo um catecismo trilingüe, escrito em tupi, português e em holandês. E esse catecismo vai ser publicado na Holanda em 1641, e ele vai chegar ao Brasil em 1642. Porém, não chega na mão dos indígenas, por conta de alguns problemas burocráticos da igreja reformada. Mas foi produzido esse catecismo, e a gente pode ver a preocupação da igreja reformada com a cultura tupi. Eles não queriam tirar a cultura do povo, como os católicos romanos, por meio do trabalho dos jesuítas, queriam fazer. Não, eles queriam que o povo mantivesse a sua cultura, a sua língua, os seus costumes, só retirando aquilo que não era de acordo com a palavra. Mas aquilo que não batia de frente com a palavra deveria ser mantido, principalmente a língua tupi. Havia um projeto até mesmo de ordenação de pastores indígenas. Olha só, alguns índios estavam sendo preparados para assumirem o sagrado ministério. Havia também a tentativa de uma tradução da Bíblia. E essa igreja, ela influenciou tanto a cultura local, que no Brasil holandês, naquela época, entre 1630 até 1654, a coisa mais importante que se tinha na vida do ser humano era a conduta. Então, avaliava-se a pessoa pelo caráter e pela conduta dela. Um outro fator importante foi que o puritanismo holandês estava tomando a mente das pessoas, que todos tratavam a Bíblia como regra de fé e prática. Então, a Constituição do Brasil holandês era a Bíblia. As leis eram os 10 mandamentos. Inclusive, a guarda do dia do Senhor era de extrema importância, independente se era reformado, católico ou de outra religião. Como Maurício de Nassau era um governador cristão, ele instaurou a lei de que domingo, dia do Senhor, esse dia é um dia a ser reservado, aonde todas as atividades semanais deveriam parar. E o dia do Senhor deveria ser respeitado. E era onde a igreja se reunia para poder cultuar e adorar o Senhor. Também a igreja reformada esteve trazendo uma concepção mais humana para os senhores de engenho que tinham os escravos. Era lei no Brasil holandês que os escravos fossem tratados com mais humanidade. Viúvas e órfãos era a prioridade da igreja. A igreja tinha que cuidar desses que estavam sofrendo. O meio ambiente deveria ser protegido, e era preciso consolar os doentes e dar liberdade religiosa para aqueles que não eram protestantes. Então, haviam judeus, católicos também, esses deveriam ter liberdade para fazer os seus cultos, para ter as suas reuniões. Não era defendido o ecumenismo, a junção de religiões, mas reformados tendo o seu culto, católicos tendo a sua missa e os judeus tendo as suas reuniões religiosas. Havia também uma norma que dizia que todos deveriam ter um momento de lazer, porque na concepção holandesa, trabalhar demais, ou seja, trabalhar além da conta é roubar a si mesmo. Então existia essa norma, que deveria haver um momento de lazer entre as famílias, que deveria haver os momentos em que as pessoas deveriam procurar estar tendo relações umas com as outras, na informalidade, sem estar exagerando muito no trabalho. No trabalho da igreja, a Santa Ceia era algo importantíssimo.
Os pastores orientavam as pessoas: olha, esse domingo vai ter ceia, então as pessoas se preparavam para a ceia que iria ser realizada naquele dia, sempre no dia do Senhor. E havia um código de disciplina dessa igreja. A igreja reformada disciplinava os presbíteros que chegassem atrasados na reunião do conselho. Então o presbítero que chegava atrasado na reunião do conselho pagava uma multa para a igreja. Pensa se isso é implantado nos dias de hoje, hein? O presbítero hoje depois vai passar a lista dos presbíteros, chega atrasado para a gente aí na reunião do conselho, para ver quanto que está devendo aí, fazer o SPC do conselho, ver quem está devendo aí no atraso. E aqueles que se ausentassem da reunião do conselho e não dessem explicação, também tinha uma punição muito severa. Então, a reunião do conselho era algo, a partir do momento que a pessoa se tornou um presbítero, ela deveria pensar 2 vezes antes de se ausentar, ou até mesmo antes de chegar atrasado na reunião do conselho. A igreja, os templos, os reformados não construíram templos. Como que era realizado os trabalhos? Eles dividiam, revezavam com os católicos. Então tinha o templo, vamos supor que nós não temos esse templo aqui. Ali nós temos os nossos vizinhos, os católicos. Então, nós estamos no contexto do Brasil holandês. Tinha a missa, quando acabava a missa, os reformados entravam no templo, tirava todos os parâmetros católicos e colocava a Bíblia, colocava a pia bastimal e colocava a mesa da ceia do Senhor. Então eles dividiam, tinha esse revezamento com os católicos, no uso do templo. E o culto era realizado às 9 horas da manhã. Então 8 horas da manhã tocava o sino, avisando as pessoas que às 9 horas iria ser realizado o culto. Os holandeses, eles têm o costume de usar chapéu. Aquela peça que a gente fez no ano passado, do Refúgio Secreto, a gente viu, né, o William, o irmão da Corey, com o chapéu, o Renato, que fez o pai da Corey, com o chapéu. Quando chega em casa, tira o chapéu, coloca no cabide, depois senta para poder ter as suas refeições. Os holandeses tinham a seguinte ideia, que o homem livre não tira o chapéu para ninguém, exceto para Deus. Então, na igreja, eles chegavam com o chapéu, o ministro tirava o chapéu, ia para o púlpito fazer a parte de liturgia, a parte de pregação, e os homens holandeses só tiravam o chapéu quando iam orar. Então, no momento da oração, eles tiravam o chapéu como uma forma de reverência. Parece que isso se impregnou em nossa cultura, né? Porque quem gosta de usar boné e chapéu, sempre que a gente fala, vamos orar, a pessoa tira o boné, tira o chapéu e coloca aqui mais ou menos na região do peito, ou então segura aqui na região da mão, mas não fica de boné nem de chapéu no momento da oração. Essa era a concepção da parte dos holandeses naquela época. O sermão que hoje dura 30 minutos, naquela época durava 1 hora. Era 1 hora de mensagem bíblica, 1 hora de exposição bíblica. E o culto, haviam 2 cultos, o culto de manhã às 9 horas e o culto à tarde, aonde eles nomearam esse culto como culto de doutrina. Esse culto de doutrina era o momento em que eles se reuniam para estudar o catecismo de Wittenberg, que foi feito em 1563. Então, eles se reuniam de manhã, tinham o culto normal, o culto dominical, e à tarde tinha um culto mais de estudo, como se fosse uma espécie de escola bíblica dominical. Porém, apesar das normas dessa igreja influenciarem a cultura do país, nem tudo são flores. Então, a igreja tinha alguns problemas. 2 grandes problemas. O primeiro problema era o pecado nacional holandês, que era a embriaguez. Então, os holandeses que já tinham esse problema de embriaguez, trouxeram esse problema para o Nordeste brasileiro. E se a gente for analisar a cultura Norte e Nordeste, que concerne o uso da bebida alcoólica, é essa cultura de beber para cair. Então as pessoas bebem, ingerem bebida alcoólica, parece que beber a bebida alcoólica é sinônimo de ficar bêbado. Se você não ficar bêbado, parece que você não bebeu. Isso está impregnado na mente do nordestino e do nortista. Quando eles vão se reunir para poder festejar, sempre tem que ter uma bebida alcoólica. Talvez isso pode ser por conta desse pecado nacional holandês que foi transferido para cá, porque toda colonização ela traz coisas boas, mas também vai trazer alguns aspectos ruins, porque é uma cultura que vai influenciar muitas pessoas. Com isso, logo o Maurício de Nassau se organizou para poder trazer várias edições do livro Lo Sóbrio, do pastor Daniel Solter, e esse livro era um livro que trazia orientações de como poder utilizar a bebida alcoólica, da questão de não embriagar, porque a embriaguez ela é um pecado. O outro problema eram os casamentos mistos. Infelizmente,
no meio dos colonos holandeses, não tinham muitas donzelas. Então, o que acontecia? Os holandeses olhavam para as portuguesas, para as luso-brasileiras e se apaixonavam. E muitos holandeses reformados abandonaram a fé reformada, porque se casaram com mulheres católicas e abraçaram a fé católica romana. Outros holandeses ficaram mais firmes, conseguiram se manter na igreja reformada, se casaram com africanas, com luso-brasileiras, com portuguesas, e essas mulheres acabaram seguindo os seus maridos. Mas a questão do casamento misto entre protestantes e católicos foi um problema para a igreja, porque muitos fiéis da igreja reformada acabaram indo para a igreja católica apostólica romana. Sempre um lado da corda pesa mais, né? A gente vê muito isso nos dias de hoje, em casamentos entre crentes e católicos, ou o marido abre mão e vai para a igreja católica, ou a esposa abre mão e vai para a igreja reformada. Na minha família, da família da minha esposa, graças a Deus, a minha sogra era católica, o meu sogro, até hoje, presbiteriano, diácono, ele conseguiu trazer ela para a igreja presbiteriana, e graças a Deus hoje, ela é uma presbiteriana fervorosa lá no Paraná. Bom, a última parte triste, a expulsão dos holandeses. O período áureo do Brasil holandês foi durante o governo de Maurício de Nassau, 1637 a 1644. O Maurício de Nassau, ele foi um governador tão bom, mas tão bom, que até os portugueses católicos gostavam dele e chamavam ele de Santo Antônio. Quando ele foi embora, eles queriam que Maurício de Nassau ficasse. E não só os portugueses, os índios chamavam Maurício de Nassau de irmão e diziam que estavam prontos para viver ou morrer por ele. Até os judeus chegaram a oferecer uma grande quantia, um salário bem gordo para ele na época, para que ele pudesse ficar no Brasil. Nesse contexto aqui, Maurício de Nassau, ele tinha 40 anos. E se ele tivesse ficado, a realidade do Nordeste brasileiro hoje seria outra. Se ele tivesse ficado, o Brasil, até mesmo o Brasil, todo o território nacional, que os holandeses poderiam, de certa forma, juntar as tropas e conquistar os demais territórios, até mesmo aqui, região do Mato Grosso, talvez eu não estaria aqui falando em português com os irmãos, mas sim em holandês. E o nosso país seria uma potência mundial. O nosso país seria influenciado por uma teologia reformada, com a liberdade econômica, crescimento. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Maurício de Nassau, ele teve que ir embora. E até um padre jesuíta chamado Padre Antônio Vieira, muito conhecido, sermões maravilhosos escritos por esse padre, até ele concordava, falou, vamos deixar o Nordeste, vamos deixar o Pernambuco com os holandeses. E com a ida de Maurício de Nassau para a Holanda, aconteceu uma grande estabilidade no Nordeste. Mas como que isso aconteceu? Lembra que eu falei no começo que a Holanda está envolvida numa guerra na Europa contra a Espanha? Então, guerra custa caro. E a Holanda precisava de recursos. Com isso, o governo holandês estava querendo extrair aqui do Brasil, do Nordeste brasileiro, impostos, para que pudessem, então, custear os gastos da guerra. E o Maurício de Nassau não concordou com isso. Por ele não ter concordado, ele foi demitido. Depois da sua demissão, ele voltou para a Holanda. E aí a barbárie entre protestantes e católicos passou a vir à tona. Porque antes, católicos e protestantes viviam bem sob o governo de Maurício de Nassau. Depois que ele foi embora, muitas situações horrendas passaram a acontecer. Católicos matando protestantes, protestantes matando católicos. Nesse interregno, em 1640, antes de Maurício de Nassau ir embora, lembra da União Ibérica? Essa União Ibérica acabou. E Portugal conquistou de novo a sua autonomia. Quando Portugal reconquista a sua independência, eles partem para o plano, vamos reconquistar o Nordeste. E eles vão atacar a parte mais fraca da Holanda, que é o Brasil holandês, que é o Nordeste brasileiro, de Pernambuco até Maranhão. A Holanda, focada na guerra na Europa, não mandou tropas aqui para o Brasil. Então, as tropas holandesas aqui no Brasil ficaram sem apoio e sem recursos. Com isso, os portugueses aproveitaram a oportunidade e atacaram os holandeses aqui no Nordeste. E aí que vai acontecer a Batalha de Guararapes, que ocorre em 1648 e vai terminar em 1649 com a vitória dos portugueses. Depois disso, muitas batalhas passam a acontecer no Nordeste, entre portugueses e holandeses.
E a Holanda não envia tropas, não envia recursos para eles. Com isso, infelizmente, em 1654, os holandeses são expulsos do Brasil pelos portugueses. E eles vão parar na região de ilhas do Caribe. Os judeus que estavam acompanhando eles vão para Nova Amsterdã, que é a cidade de Nova York. Nova Amsterdã, que foi fundada pelos holandeses, como nós vimos no início da nossa aula. Então, em 1654, acaba o Brasil holandês. E com isso, a Igreja Reformada também acaba indo embora. E o Brasil perde todo o seu vestígio de calvinismo e fecha também as portas para o protestantismo. Foi algo muito trágico. A Holanda, ela queria assumir o controle do mercado de açúcar, como nós falamos. E os senhores de engenho gostavam dos holandeses, porque eles pagavam um valor justo pelo trabalho que eles faziam. Enquanto que os portugueses, católicos romanos, eles exploravam os senhores de engenho. E com isso, nós chegamos ao final da nossa aula, concluindo essa história, tendo uma seguinte ressalva. A maioria dos estudantes brasileiros, infelizmente, acabam tendo uma compreensão de que a Batalha de Guararapes, como também a expulsão dos holandeses, aconteceu porque os portugueses, com bravura, juntamente com africanos e índios, estiveram expulsando os holandeses, que são os grandes vilões da história. Na verdade, os vilões eram os portugueses. E eles atacaram, de certa forma, um exército que estava vulnerável, que estava sem apoio, por conta da guerra mais importante da Holanda, que era na Europa, porque o território holandês estava sob ameaça. Agora, é preciso explicar como que um exército, utilizando espingarda velha, arco e flecha, pedaço de madeira e espada, foi capaz de expulsar uma nação que tinha um poder ibérico maior naquela época. Meus irmãos, sabe o que aconteceu depois de tudo isso? A Holanda, na guerra na Europa, ela vai reivindicar de Portugal o Nordeste de novo. E eles ameaçam um ataque no Nordeste e agora também ameaçam um ataque em Lisboa. Portugal não tinha condições de combater com a Holanda com todas as suas forças. E o que eles vão fazer? Eles vão assinar um tratado com os holandeses. A Holanda precisava de recursos para a guerra. Então, eles vão assinar um tratado em 1661, chamado A Paz de Haia. E nesse tratado, Portugal faz a proposta: olha, vocês não invadem o Nordeste, não atacam a nossa capital, e nós damos para vocês 63 toneladas de ouro. Imagina, 63 toneladas de ouro. Em outras palavras, Portugal comprou o Nordeste da Holanda. Então foi por isso que a Holanda desistiu do Nordeste, porque eles estavam numa guerra, onde o território deles estavam ameaçados, eles iam atacar tanto o Nordeste como também Portugal, que era um país que tinha acabado de conquistar a independência, acabou a União Ibérica, e para não sofrer com o ataque da parte dos holandeses, eles tiveram que pagar um alto preço, e pagaram esse preço, comprando então o Nordeste da Holanda. Mas essa história, ela nos traz algumas lições. Foram 24 anos de trabalho da Igreja Reformada em nosso país. 2 presbitérios, um sínodo e um período onde a cultura foi influenciada pela palavra do Senhor. Aí eu pergunto a nós, como igreja presbiteriana nos dias de hoje, temos aproveitado a oportunidade para influenciar a nossa cultura? Temos aproveitado a oportunidade para vivermos de acordo com o Evangelho e pregarmos o Evangelho? Será que nós estamos influenciando a nossa cultura? Ou nós estamos nos amoldando à cultura que está ao nosso redor? Será que nós estamos olhando para essas histórias e seguindo o exemplo de homens e mulheres que viveram de forma honrosa, louvando e adorando o Senhor com as suas vidas e se dedicando na pregação do Evangelho? Nós temos que olhar para essa história, meus irmãos, e entender que nós, como igreja, temos uma grande responsabilidade nos dias de hoje. Uma responsabilidade de fazermos até mesmo uma espécie de revolução cultural, de influenciarmos a nossa sociedade à luz da palavra de Deus.
levar as pessoas a entender que a Bíblia é a verdade absoluta. Pense, 24 anos, a cultura do Brasil holandês, a Bíblia era a própria constituição daquele país, daquela nação. 10 mandamentos, lei que deveria ser seguida por todos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos sair da zona de conforto e fazer a nossa diferença aonde formos inseridos. Os holandeses fizeram essa diferença enquanto aqui estiveram no Brasil. Infelizmente, esse trabalho não foi mais à frente, não se fixou, mas teve uma certa estabilidade. Foram 24 longos anos em que eles puderam implantar a igreja reformada. Hoje, a igreja reformada holandesa se encontra no sul do país. Anos depois, eles voltaram para o Brasil, mas para poder pastorear os colonos holandeses que vieram para cá. E na cidade de Carambeí, perto de Ponta Grossa, cidade da Laíse, lá tem a igreja reformada holandesa. Inclusive, muitos holandeses dessa cidade têm um grau de parentesco com a esposa do Augusto Nicodemos, que é holandesa, pai dela também é holandês. Inclusive, o pastor Paulo Sérgio teve convivência com o pai da esposa do Augusto Nicodemos, porque ele foi o diretor do seminário presbiteriano de Recife. Vamos orar, meus irmãos, para encerrarmos a nossa aula. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus bom e misericordioso, e o Senhor é um Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Aprove ao Senhor, Pai, que o tempo da igreja reformada por parte dos holandeses lá no nosso Nordeste brasileiro durasse apenas 24 anos. Durante esses anos, eles estiveram influenciando a cultura local, estiveram realizando um trabalho, Pai, que teve o alcance de muitas pessoas. E nós te louvamos por esse trabalho, por essa obra realizada por esses servos do Senhor. Pedimos que o Senhor venha mover a sua igreja para que possa influenciar a sua cultura, para que possa, ó Deus, fazer a diferença no contexto que está inserido. Que a igreja presbiteriana de Guiratinga seja sal e luz para Guiratinga. Que a igreja presbiteriana de Guiratinga venha ter homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Venham ter homens e mulheres que venham viver de acordo com a palavra do Senhor e venham pregar a palavra do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha perdoar muitas vezes a nossa omissão, a nossa negligência. Venha, ó Pai, despertar o teu povo, venha derramar um avivamento em nosso meio, para que venhamos com ânimo, com alegria, honrar e glorificar o Senhor. Que essas histórias, ó Pai, venham nos inspirar, para que possamos, ó Deus, fazer missões em nossa cidade, porque a missão do Senhor é para todos os seus discípulos, não é apenas para poucos que acabam abraçando o desafio de ir a lugares longínquos, mas aqui mesmo em nossa cidade, na nossa casa, aonde formos, podemos pregar o Evangelho do Senhor. E podemos ver vidas transformadas e impactadas pelo poder do mesmo. Nos abençoe durante esse dia, nos conceda um bom domingo e um bom início de semana. E que domingo que vem o Senhor nos prepare para estarmos aqui novamente, para estudarmos, ó Pai, a continuidade dessa história, da tentativa americana, ó Deus, da implantação do presbiterianismo em nossa nação. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A nossa escola dominical está encerrada. Que Deus possa lhe conceder um ótimo domingo. Você que nos acompanhou, fique na graça e na paz do nosso Deus. Logo mais à noite temos a transmissão do culto às 18h30.